Olá, tudo bem com você? Antes de entrar no assunto deste vídeo, eu quero mostrar aqui algumas coisas para você. Primeiro, dois presentes que eu recebi de um grande amigo lá dos Estados Unidos, e depois dois livros que eu estou neste momento lendo, estudando, e que eu quero recomendar também no contexto do assunto aqui deste vídeo. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui os presentes que o meu amigo pastor Francis Giovanella, ele mora, trabalha, serve a causa de Deus lá na Flórida, nos Estados Unidos. Este aqui é o primeiro livro, aqui, ó, América 1844. O fervor religioso, a expansão para o oeste, a eleição presidencial que transformou a nação, de John Bricknell, e a editora é a Chicago Review Press. Tremendo livro aqui, um registro histórico bem interessante. Por que me interessou esse livro aqui? Eu pedi que o pastor Francis trouxesse para mim. Porque ele fala aqui do desapontamento de 1844. É um dos temas aqui, está aqui no sumário, né? Um dos temas desse livro é justamente o desapontamento de 1844. E logo aqui, ó, na cronologia do ano, aparece, no comecinho aqui, ó, você pode ver aí, né? Janeiro, William Miller, ou Guilherme Miller, começa então seu tour final lá pelo oeste da costa de Boston. Pregações, né, de Guilherme Miller, que realmente reavivaram os Estados Unidos. O legal desse livro é que não é um livro religioso, é um registro histórico que mostra realmente a importância do grande desapontamento de 1844, da pregação millerita adventista naquele momento histórico, que deu origem ao movimento adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, obrigado, pastor Francis, por esse presente. E outro presentão que ele me enviou, isso aqui eu encontrei um sebo, lá na Califórnia, eu encontrei numa pesquisa online, e então o pastor Francis adquiriu para mim, e inclusive pertenceu, olha só, a uma biblioteca. Deixa eu ver se aparece aqui. Aí está Science Library, né? Uma biblioteca científica aqui. O livro, deixa eu mostrar aqui na lombada para você, dá para ver aí? The Master of Light, a Biography of Albert Abraham Michelson. Ou seja, é a biografia do Albert Michelson. Aqui está a folha de rosto, né? Escrita pela filha dele, uma das filhas dele, a Dorothy Michelson Livingston. É uma obra muito legal, aqui do ano 70, de 73, se eu não me engano, ela foi publicada pela Dorothy, e conta a história do Michelson, digamos assim, né? Foi com base nesse nome aqui, no nome desse cientista, que a minha mãe, então, me deu esse nome, né? Michelson Borges. A pronúncia realmente é Michelson, né? Mas foi na vida desse, na história, né, no nome desse cientista, então, que a minha mãe se inspirou. E essa biografia aqui conta, então, a história do The Master of Light, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas o Albert Michelson foi o primeiro cientista a calcular a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Por isso ele é chamado, então, de mestre da luz. E foi o primeiro prêmio Nobel de física nos Estados Unidos. Embora ele fosse de origem polonesa, radicado nos Estados Unidos, ele então foi o primeiro prêmio Nobel de física lá nos Estados Unidos. Eu estava lendo aqui hoje já algumas partes do livro, é bem interessante, bem escrito, e ele realmente mostra a importância desse cientista para a história da física, da astrofísica. Ele deu grande contribuição para outro Albert, esse mais famoso, né, o Albert Einstein, e eu quero ler isso aqui, quero degustar esse livro aqui com muito prazer, né? E agradeço mais uma vez aqui ao pastor Francis Giovanella, que tem uma foto dele de 1887, esse aqui, não, esse aqui, ó, este, mas aqui no cantinho da página, né? Esse é o Albert Michelson, uma foto dele já bem jovem, né? Ele também gostava de desenhar, veja aqui, um autorretrato, ele pintando o autorretrato. É um cientista que uniu a arte com a ciência, ele também era violinista, e tem aqui a casa em que ele morou, lá em Worcester, perto de Boston. Eu estive lá, inclusive, fazendo uma semana de oração alguns anos atrás. Aqui está a casa dele em Worcester, ali bem perto de Boston, e pude ver lá, né, a universidade em que ele lecionou, o Michelson lecionou, enfim. É uma obra fantástica, né, um livro bem interessante. Aqui tem uma foto dele já mais idoso, né? Quem sabe depois eu possa gravar aí alguns vídeos, né, sobre a história desse cientista e também sobre esse livro aqui, ok? América, aí 1844,
que é uma obra bem interessante, um documento histórico. Bem, e os livros que eu quero recomendar para você são esses dois aqui, da Casa Publicadora Brasileira. Esse aqui é No Princípio, a Ciência e a Bíblia Confirmam a Criação, de Brian Ball, o organizador. Só para você ter uma ideia dos assuntos aqui, eu vou ler para você aqui no sumário o conteúdo, né? Revelação e autoridade da Escritura. Até que ponto nós cremos que a Bíblia realmente é autoritativa, inspirada por Deus. Tremendo artigo aqui de Brian Ball. A palavra fala por si, uma teologia da Escritura. Só teólogos aqui de peso que escreveram esses capítulos. Gênesis, introdução ao cânon e à teologia bíblica. Uma leitura teológica de Gênesis 1, de Lawrence Turner. Só esse capítulo já vale o livro, ok? Entendendo o quando da criação de Gênesis, do grande teólogo lá da Andrews University, o Richard Davidson. Entendendo o quando da criação em Gênesis 1 e 2. Teologia bíblica e a doutrina da criação. O uso do texto de Gênesis no Novo Testamento. Cristo e a criação, implicações de uma compreensão cristocêntrica. Design inteligente. Evidências da biologia molecular. Esse aqui é um capítulo de Timothy Standish. Conheço, é um cientista lá do Geoscience Research Institute de Loma Linda, na Califórnia. Design inteligente, então, os céus proclamam uma cosmologia bíblica, os limites naturais da evolução neodarwinista, uma pesquisa de opinião científica sobre a teoria da evolução, de James Gibson, ex-diretor do GRI, o Geoscience Research Institute, darwinismo social, algumas consequências do pensamento evolucionista, e evolução teísta, uma opção válida? Essa ideia de querer juntar Bíblia com evolucionismo, gerando uma teoria, uma ideia totalmente fora, né, tanto da ciência quanto da Bíblia. Então aqui há um capítulo que analisa só esse assunto, evolução teísta. Tremendo livro aí que vale a pena você ter, pesquisar, ler, conhecer. Você pode encontrar no site da CPB, é o cpb.com.br. E o outro, que vai mais ou menos na mesma linha, Ele Falou e Tudo Se Fez, organizado por Gerald Klingbeil. A criação divina no Antigo Testamento. Depois virá o volume do Novo Testamento. Deixa eu mostrar para você aqui, então, o conteúdo aqui pelo sumário, para você ter uma ideia da importância desse livro. A Cosmologia Singular de Gênesis 1. Autores Gerhard Hazel e Michael Hazel. Dois grandes teólogos, pai e filho aqui, né? 2. O mito da cúpula celeste. Detonando aqui a ideia da Terra plana, de que haveria um domo sólido sobre a Terra. O Randall Junker e o Richard Davidson, eles vão a fundo nesse assunto, na expressão raquia, no hebraico. Muito bom esse capítulo aqui. 3. O relato das origens em Gênesis, de Richard Davidson. Referências à criação de Gênesis 1 e 2 no Pentateuco. A criação nos Salmos, Salmo 104. O tema da criação no livro dos Salmos. O Gênesis e a criação na literatura sapiencial, Ángel Rodrigues. A criação na literatura profética do Antigo Testamento. O criacionismo bíblico e as ideias evolucionistas do Antigo Oriente Médio. Quando a Morte Não Era, de Jacques Docan, um grande professor hebraísta lá da Andrews University também. Enfim, vale muito a pena você ter e estudar esses livros aqui, especialmente numa época em que estamos vendo aí grandes discussões a respeito da historicidade dos primeiros capítulos da Bíblia, sobre a idade do universo, pessoas defendendo um universo de cerca de 6.000 anos, um universo jovem, portanto, ou então um universo antigo. O que a Bíblia diz sobre isso? O que os grandes hebraístas, o que o texto original hebraico tem para nos trazer em relação à compreensão desses assuntos. Vale muito a pena você ter esses livros e estudá-los. Indo ao ponto, então, aqui, indo ao tema que me motivou a gravar esse vídeo, tem tudo a ver com esses livros aqui, tá? Ele falou e tudo se fez, e no princípio, né? No princípio, a ciência bíblica confirma a criação. Por quê? Eu tenho visto, assim, com certa curiosidade, digamos assim, alguns pastores, alguns influenciadores, alguns líderes evangélicos protestantes se valendo do capítulo 1 de Gênesis para criticar, por exemplo, a ideologia de gênero. E não estou dizendo que eles estão incorretos, porque, de fato, Gênesis capítulos 1 e 2, que para nós, adventistas do sétimo dia, são normativos, ali você encontra o conceito normativo de casamento heteromonogâmico, o conceito de criação, o conceito de obediência, tem vários, inclusive eu estou
preparando aí um livro a respeito dos pilares da fé com base em Gênesis. Fiz uma série algum tempo atrás, vou deixar aqui na descrição para você o link, lá no NASP Campo São Paulo, Gênesis. Verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Sim, para nós adventistas, o relato da criação, a existência de Adão e Eva, a queda, o pecado, a serpente usada por Satanás, tudo isso faz parte de um relato histórico, factual, não é mito, não é alegoria, como alguns cristãos liberais entendem. Pois bem, alguns pastores, influenciadores, palestrantes evangélicos que entendem também como nós que esses relatos são literais, usam, e fazem bem, né, não estou dizendo que isso está errado, o capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 também, para defender o conceito bíblico de casamento, por exemplo. Né? E aí afirmam que aquilo é um relato histórico, um relato factual, com o que eu concordo, repito, até porque Jesus, quando fala do casamento, lá em Mateus, por exemplo, ele se refere a Adão e Eva como personagens reais, históricos. Jesus é tido como o segundo Adão no Novo Testamento, portanto, faz aí uma ponte direta com Adão, primeiro Adão, né? Adão que cometeu lá o pecado. Nós vemos então Jesus se referindo ao dilúvio como um evento literal, histórico, factual, inclusive comparando sua segunda vinda com esse evento do dilúvio. Enfim, para Jesus Cristo, que para nós é Deus, o Deus encarnado, Gênesis 1, 2, 3, até o capítulo 11, digamos assim, estendendo ali, são realmente relatos factuais, históricos, não são mitológicos nem alegóricos. E quer saber? Entre um teólogo liberal ou um crítico social ou coisa parecida e Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma, eu fico com Jesus. Ele que é o maior intérprete da Bíblia, ele que é a autoridade suprema no que diz respeito à interpretação do texto bíblico. Então eu fico com Jesus. Jesus era criacionista, Jesus entendia Gênesis 1, 2, 3 e os demais como sendo factuais. Jesus vem para nos libertar, nos redimir da culpa, do pecado, do sequestro que Satanás fez e que está relatado lá em Gênesis capítulo 3. Se Gênesis 3 faz parte de um bloco mitológico da Bíblia, o que Jesus veio fazer então na cruz do Calvário? Por que ele morreu por nós? Você percebe que, na verdade, quando as pessoas relativizam os primeiros capítulos da Bíblia, isso dá margem para interpretações como Jesus era um revolucionário político, Jesus morreu porque ele se insurgiu contra o Império Romano. Nada mais falso. Jesus morreu para nos redimir. Jesus não era um agitador político. Jesus tinha uma missão muito mais profunda, especial. Ele veio para nos resgatar do pecado. Se você não aceita a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3, você terá dificuldades para colocar Jesus nessa moldura redentora, nessa moldura da missão dele, que tem que ver com a redenção, com a salvação, certo? Então eu acho interessante, né, que esses pregadores têm usado assim com certa frequência Gênesis capítulo 1 e 2 para falar sobre a criação do ser humano e a criação do casamento, né? Quando aqui no capítulo 2 é dito assim, ó, 2:18, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja idônea, ou seja, semelhante a ele. Já expliquei isso aqui também em outros vídeos, né, que essa auxiliadora que lhe corresponda, ou que lhe seja idônea, vem da expressão hebraica ezer kenegdo. Ela não veio para ser uma serviçal, pelo contrário, foi criada para ser companheira igual, uma igual, mas diferente também, obviamente, né, de Adão. Então, ezer kenegdo é uma expressão que é aplicada também a Deus em muitos salmos, ou seja, Deus é o nosso ajudador. Você quer dizer com isso, então, que Deus é inferior a você, porque ele é o seu ezer kenegdo? Claro que não. Então, Eva não era inferior a Adão no sentido ontológico, de essência do ser. Eva era igual a Adão nesse sentido. Porém, homem e mulher eram diferentes e, por isso, complementares. Aí o texto continua dizendo assim, que quando Adão acordou lá do sono, da cirurgia que Deus fez nele, né, uma espécie de clonagem ultra avançada em que Deus pega ali um dos cromossomos X de Adão, homem tem XY, né, como você sabe, ele pega aquele X, duplica e faz a mulher XX. E aí, quando Adão a vê, ele diz assim no verso 23, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará varoa porque do varão foi tirada. Por isso... Aí vem o conceito de casamento que Deus estabelece aqui, normativo, veja. Por isso, normativo por quê? Porque Jesus depois se refere a esse texto aqui de Gênesis.
Verso 24, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, quando que o homem pode deixar a casa paterna? Quando tem maturidade para isso. Então, o primeiro passo é ter maturidade para o casamento. Quando o homem e a mulher estão maduros o suficiente para assumir o próprio lar, as responsabilidades que isso envolve, eles estão prontos para o casamento. Aí depois vem o quê? Une-se à sua mulher. Então, quando eles estão maduros e entendem que se amam e querem dividir, querem prosseguir na vida juntos até que a morte os separe, eles se unem. E o que é a união? O casamento. Então, Deus mesmo celebrou o primeiro casamento, né? E tornam-se uma só carne. Aí vem a intimidade sexual, que os torna uma só carne. Essa é a sequência que Deus abençoou, que Deus estabeleceu, a forma de casamento que Deus criou, e nós, como cremos na Bíblia, na inspiração da Bíblia, na revelação divina e na historicidade dos primeiros capítulos da Bíblia, entendemos que o casamento bíblico é assim. Ok, então, como eu disse, muitos pregadores aí têm usado esses textos corretamente para defender isso. Porém, e aqui vem a minha estranheza, inclusive eu quero ler para você aqui, deixa eu mostrar para você aqui uma notícia que eu li um tempo atrás, isso foi em janeiro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a data para vocês, 25 de janeiro. Eu achei isso aqui, assim, um tanto estranho, quando o Papa disse assim, ó, está na CNN Brasil. Papa Francisco diz que homossexualidade é pecado, mas não deveria ser crime. Interessante é que quase ninguém, eu vi poucos cancelamentos aqui nessa fala do Papa. E eu quero dizer para você já de antemão que eu discordo das duas coisas. Eu já vou dizer por quê. O pontífice defendeu que a Igreja Católica receba a comunidade LGBTQIA+, e lute para abolir leis que criminalizem a homossexualidade nos países onde elas ainda existem. Concordo com ele, né? Isso não é crime. Em entrevista à Associated Press, o Papa Francisco chamou de injustas as leis que criminalizam a homossexualidade, dizendo que Deus ama todos, os seus filhos, como eles são, e que os bispos precisam receber a comunidade LGBTQIA+, em suas igrejas. E ele diz mais, né, que ainda assim Francisco se referiu à questão como um pecado. Não é crime, sim, mas é pecado. Disse, tudo bem, mas primeiro vamos distinguir entre um pecado e um crime. Ok, só que eu discordo do Papa, aliás, eu discordo em muitas coisas do Papa, né? Inclusive o Papa é um evolucionista teísta, não aceita a historicidade de Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, então nisso eu também discordo frontalmente, né, do Papa Francisco e dos papas que o antecederam. João Paulo II tinha a mesma postura, Bento XVI também tinha essa postura, eles são evolucionistas teístas, né? Porque eu não aceito, não creio, não tenho essa opinião de que a homossexualidade é pecado. Por quê? Porque homossexualidade é uma condição, digamos assim. Assim como eu não creio que ser pecador, eu sou um pecador, nasci com uma natureza pecaminosa, tenho tendências pecaminosas, não são iguais às dos homossexuais, são diferentes, mas estamos no mesmo patamar, digamos assim, somos todos nivelados por duas coisas, pela cruz e pelo pecado. A cruz é a solução, o pecado é o problema. Então, tentações não são pecado. Então, uma condição não é pecado. Ser isso ou aquilo não é pecado. Agora, você praticar alguma coisa que a Bíblia classifica como sendo pecaminosa, aí é diferente. Isso é um ato pecaminoso, ok? Então, já deixo aqui clara a minha posição também com relação a esse assunto aí do Papa, né? Em que eu discordo das duas coisas que ele afirmou, né? Que uns afirmam, né, que é crime, e que ele afirma que é o pecado. Ser seria pecado. Muito bem, voltando aqui ao texto, né, que estabelece a criação do ser humano como sendo homem e mulher, é o que está escrito na Bíblia, e o casamento como sendo uma relação de fidelidade heteromonogâmica por toda a vida. Esses pregadores usam esses textos para combater a ideologia de gênero, para combater as modalidades de casamento que não são bíblicas, enfim. Mas quando chega aqui em Gênesis 2, 1 a 3, curiosamente, ou eles passam por alto, ou tentam tergiversar, ou tentam relativizar, ou dar desculpas. O que diz Gênesis 2, 1 a 3? Que é o mesmíssimo capítulo que fala do casamento. Diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. O que diz o texto? Acabei de ler, né? Deus estabelece o 7º dia da criação, foram 6 dias literais de 24 horas,
culminando com o sétimo, que Deus estabelece como um memorial dessa criação. O próprio Deus pausa, é o Shabat, né? O próprio Deus pausa, ele interrompe sua obra criativa para com seus filhos Adão e Eva contemplarem o que foi criado. É um dia de celebração. Além disso, é um dia que foi abençoado por Deus. Pense comigo, quando Deus abençoa alguma coisa, ou algo, ou alguém, essa bênção pode ser retirada por um ser humano? Alguém pode desabençoar alguma coisa que Deus abençoou? É dito que ele santificou o dia sétimo, o sábado, porque ele separou esse dia para uma finalidade específica e santa. Eu gosto de comparar com a igreja, por exemplo, o templo, né? O santuário, onde as pessoas se reúnem para louvar a Deus. Qual a diferença de um templo para a minha casa, por exemplo? Basicamente nenhuma, né? A estrutura é semelhante, tijolos, cimento, enfim, ferro, mas o templo foi dedicado a Deus. As nossas igrejas adventistas fazemos isso, né? Nós dedicamos o templo a Deus, para a adoração, para o culto. Então aquele local, ele tem uma finalidade específica, ele foi santificado. O sábado, essencialmente, é como os demais dias. Tem 24 horas, nele também chove, nele também faz sol. Mas o sábado, o sétimo dia, foi separado. Esse é o conceito de santidade, é separar algo para uma finalidade santa, espiritual, e o sábado foi feito assim. Ok, mas tem outros textos? Olha, é só você ler a Bíblia. Mais adiante nós vamos ver, por exemplo, ali quando Moisés recebe as tábuas da lei, lá em Êxodo capítulo 20, especificamente nos versos 8 a 11, que Deus diz assim: lembrem-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias vocês devem trabalhar, fazer toda a sua obra, mas o sábado, o sétimo dia, é o dia de descanso do Senhor. Não façam nenhum trabalho, nem vocês, nem seus filhos, nem os seus empregados. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o mandamento do sábado na lei de Deus, na santa lei de Deus, que é eterna, que Jesus guardou, que os discípulos guardaram, que Maria, mãe de Jesus, guardou também, que o apóstolo Paulo, depois da crucificação de Jesus, guardou também, incluindo o sábado. Esses mandamentos, o quarto mandamento da lei de Deus, ele aponta para a criação diretamente. Curioso, porque quando Deus criou o mundo aqui, né, não havia judeus, havia só Adão e Eva. Eles eram seres humanos. Então essa ideia de que o sábado foi só para os judeus, dado apenas para os judeus, foi dado só no Sinai, é falsa, porque o sábado vem da criação. Na lei há uma lembrança desse fato, porque em 6 dias o Senhor também, ele criou tudo, né, a vida aqui na terra, e inclusive no capítulo 16 de Êxodo, lembra da história do maná, que caía todos os dias, a porção exata, eles colhiam aquilo, se colhessem a mais estragava para o dia seguinte, mas na sexta-feira caía em dobro, e no sábado não caía maná. Eles podiam colher em dobro na sexta, não estragava no sábado, para que no sábado não precisassem colher o maná. Êxodo 16, 4 capítulos antes de Êxodo 20. Portanto, o sábado já era guardado antes do Sinai, e continuou sendo guardado por toda a Bíblia. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo com o título A Verdade sobre o Sábado. Procure aí no buscador, eu vou deixar aqui também na descrição o link para você depois assistir. 1 hora de estudo do sábado em toda a Bíblia, de capa a capa, mostrando que, inclusive, como diz Isaías 66, o sábado será guardado na nova terra, já na eternidade. Então, é estranho esses pregadores, esses influenciadores, pastores, professores, teólogos, evangélicos, protestantes, que usam Gênesis 1 para defender o casamento heteromonogâmico, mas não consideram o fato de que Gênesis 1 também, Gênesis 2, né, também estabelece o sábado como dia de repouso. Esses mesmos influenciadores a que me referi, têm usado Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, para defender coisas como o universo jovem, por exemplo, né? Eles usam ali o mandamento que diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Eles acham que esses céus seria todo o universo. Não vou entrar nesse pormenor aqui nesse vídeo, né? Precisaria de um estudo bem detalhado sobre a questão de como a Bíblia entende, como os autores bíblicos entendem a expressão céus, ok? Mas enfim, eles usam essa expressão aí, céus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, para defender o universo jovem. Mas esquecem que esses versos aí, de 8 a 11 de Êxodo 20, estabelecem o sábado como dia de repouso. Então, querem ser criacionistas por um lado, mas desprezam o mandamento criacionista por excelência. Você não acha estranho isso? Os mesmos versos que estabelecem o sábado como dia de repouso, o memorial da criação, são desconsiderados por esses influenciadores e pastores e professores, enfim,
mas aceitam o fato de que Deus criou os céus, a terra, o mar, porque está escrito ali nesses versos. Enfim, afinal de contas, o texto, ele é normativo ou não é? O texto é inspirado ou não é? O texto permanece ou não permanece? Ou somente alguma parte dele foi abolida, como dizem alguns, e eu que escolho o que foi abolido, né? E outras partes valem para a minha teologia. Não podemos ter uma teologia seletiva. Nós temos que aceitar a palavra pelo que ela é, sola scriptura. Né? Nós cremos nisso. Então, quando é dito lá em Lucas capítulo 4, verso 16, que Jesus tinha como seu costume ir à igreja, à sinagoga, aos sábados, ele guardava o mandamento. Isso é muito óbvio, porque Jesus criou o mandamento. Foi Jesus quem deu as tábuas da lei para Moisés, nós cremos assim, portanto ele não mudaria a sua lei, como ele também não mudou o conceito de casamento, como ele também não mudou o fato de que ele criou o universo, a vida, o planeta Terra. Tem mais, lá em Levítico capítulo 11, texto de Moisés também, o mesmo autor de Gênesis, estabelece, vamos dar um exemplo aqui, ali estabelece princípios dietéticos, né? Como o tipo de alimento de carne o que podemos consumir e qual não, né? Quais tipos de peixes, quais tipos de animais terrestres que podem ser consumidos, de aves também. Quando chega nesse ponto, muitos evangélicos dizem, isso aí é do tempo do Antigo Testamento, isso aí não vale mais para nós hoje, podemos comer de tudo hoje, né? Coma de tudo que tem no açougue, então não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela. Então você pode também fumar, né? Você pode fumar maconha, por exemplo, que entra pela boca, não contamina. Você pode tomar veneno. Você sabe que quando você estuda a fundo o assunto, você percebe que não tem nada a ver com alimentação, ok? O lençol profético de Pedro, quando ele vê aquele lençol descendo na visão, com todo tipo de animais imundos, e Deus diz, come, aí alguns acham que aquilo é uma autorização para comer carnes imundas, quando na verdade o próprio Pedro entendeu que não era sobre comida, era sobre pregar para gentios, que os judeus consideravam impuros. Como faz falta um estudo profundo da palavra de Deus. Mas para mim é curioso ver essa postura seletiva e às vezes até, eu diria, mal intencionada, né, de usar textos que convêm e deixar de lado textos que não convêm. Se é para nós obedecermos e usarmos o texto pelo texto, usarmos o texto autoritativo, vamos usar o texto completo, né? O texto que ensina sobre casamento também ensina sobre o sábado. O Pentateuco, que fala sobre o sábado e sobre o casamento, também fala sobre alimentação, dieta e outras questões mais. Claro, também fala sobre leis que eram condicionadas àquela cultura, e dá para perceber no texto a diferença. Também fala sobre leis civis, mas fala sobre leis dietéticas e leis morais, que são permanentes, que devem ser obedecidas ainda hoje. Então, se é para usar a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, e tem que ser mesmo, né? Usemos, mas usemos de maneira coerente. Usemos como quem segue a orientação de Paulo, que disse, toda a escritura é divinamente inspirada e é útil para uma série de coisas. Toda escritura é divinamente inspirada. Que Deus nos ajude realmente a dar valor à sua palavra, a obedecer os mandamentos eternos que estão contidos nela, a não ser cristãos seletivos, mas cristãos que se pautam pelo solo escritura da reforma e obedientes. Se a palavra de Deus condena alguma prática, opinião, conduta, ideia pré-concebida que eu tenho, que eu ajuste minha visão de mundo à Bíblia e não o contrário. Deus nos ajude a ser assim, tá bom? Um grande abraço para você e que Deus, o nosso Criador, abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.